Uma biografia sobre o Paulo histórico talvez seja um dos maiores desafios que um historiador possa encarar. Isso se dá pelo número de vazios, buracos, de informações que Paulo nos deixou por meio de suas 7 cartas autênticas. Ainda que nós aceitássemos como históricas, que não são, as narrativas heróicas de Paulo, narradas em Atos dos Apóstolos, não conseguiríamos responder questões como, por exemplo, o que Paulo fez na Arábia e por que ele decidiu, primeiramente, ir para a Arábia ao invés de imediatamente se encontrar com os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, chamados por Paulo de colunas. E talvez seja justamente esses buracos dentro da história de Paulo que faça com que o verdadeiro fascínio sobre o que Paulo teria ou não feito leve a buscarmos, tentarmos encontrar passagens que possam dar mais informações sobre essa biografia de Paulo. Um exemplo disso é a questão que o Oliver enviou na caixinha sobre um possível encontro entre Jesus e Paulo. Assim ele diz: 2 Coríntios 5,16 seria base para afirmar que Paulo viu Jesus quando este ainda era vivo? Paulo o conheceu? Ora, essa é uma questão fascinante porque ela parte justamente desses buracos deixados por Paulo e também do intuito de tentar, ou do esforço de buscar narrativas, fragmentos que atestem, então, esse encontro entre Jesus e Paulo, para explicar por que Paulo, por exemplo, se tornou um apóstolo. Mas o fato é que, como a gente vai ver hoje, essa narrativa, primeiro, ela precisa ser contextualizada. Ou seja, nós precisamos entender o contexto maior de 2 Coríntios 5,16, que se insere num quadro de uma teologia paulina e não de uma informação de um encontro entre Paulo e Jesus. Segundo, que apesar de determos poucas informações fornecidas pelo próprio Paulo em suas cartas, por meio de um diálogo texto com contexto, nós conseguimos entender melhor o ambiente que Paulo cresceu e viveu. E esse ambiente, como eu quero apontar para vocês hoje, é um ambiente de um judeu helenizado, próprio de ambientes helenizados, e que em nada tem a ver com o ambiente do Jesus histórico, que muito embora ambos tenham sido personagens do século I e judeus, viveram em regiões completamente diferentes, e que tudo que Paulo registrou em suas cartas não é fruto de um encontro entre o Jesus histórico e o Paulo histórico, mas de elementos que chegam a Paulo por meio de gerações anteriores, de indivíduos de língua aramaica, foram testemunhas oculares desse Jesus de Nazaré, e de discípulos que fizeram a transição do Jesus de língua aramaica para o Jesus de língua grega, que já disseminaram esse olhar de um Jesus como o Cristo, como o ungido. E é sobre esse Jesus que Paulo o tempo todo faz referências. É por meio desse Jesus, Cristo, desse Jesus da teologia, que há poucos rastros sobre o Jesus de Nazaré. Mas não porque Paulo o tenha conhecido, mas porque Paulo
ouviu, então é no campo da oralidade, esses poucos rastros do Jesus de Nazaré que estão submersos no Jesus teológico de Paulo, que nos possibilitam usar Paulo ainda como uma fonte de base para questões, por exemplo, de que Jesus de Nazaré teve um irmão chamado Tiago. Mas isso tudo eu vou te explicar melhor após a vinheta. Assim diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. De modo que doravante não conhecemos ninguém segundo a carne. Ainda que conhecêssemos Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos. Antes de avançar, vamos dar uma olhada nos versos 17 ao 19. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que nasceram novos. Todas as coisas são de Deus, que nos reconciliou com Ele através de Cristo, e que nos deu o ministério da reconciliação. Porque foi Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo, não lhes contabilizando os seus pecados, e colocando em nós a palavra da reconciliação. Essa narrativa é fantástica, porque ela não está falando, então já respondendo a pergunta de um encontro entre Paulo e o Jesus histórico, mas de uma percepção teológica de Paulo sobre o comportamento dos cristãos. Por isso eu fiz questão de avançar mais 2 versículos. A gente não pode, quando está analisando uma passagem, lê-la de forma isolada, de forma desconectada, porque senão você pode ter qualquer interpretação. E qualquer que seja a sua conclusão, ela não será fruto de um olhar histórico, porque você tirou ela do seu contexto e tirou da motivação que o autor ou a autora teve quando produziu aquele texto. No caso de 2 Coríntios 5,16, ela não pode ser lida isolada desses versos seguintes, em que insere em um quadro maior sobre normas e comportamentos de um seguidor de Jesus no movimento sem Jesus, sob a ótica paulina. Mais claramente, Paulo, por meio do batismo, entende que há uma passagem de uma espécie de morrer e reviver espiritualmente para esse novo adepto, para esse cristão, que impacta numa conduta, numa postura. E é sobre isso que ele está comentando, e não de encontro entre ele com o Jesus histórico. Ora, isso é um dado interessante, porque nós vamos perceber que em diferentes textos paulinos, Paulo insiste muito em práticas, normas, condutas que as comunidades paulinas cristãs deveriam ter. Ora, esse texto, então, ele é útil para a gente discutir sobre a percepção de Paulo sobre o que é o batismo e como essas comunidades paulinas, em contexto de década de 50 do século I, estavam se organizando. Mais do que isso, já não é mais história. Já é uma interpretação ahistórica, não histórica. Isso nos leva, então, a uma segunda questão. Se essa passagem não é útil para falar sobre um encontro sobre Jesus e Paulo, é possível admitir que em algum momento Paulo encontrou Jesus? Há alguma fonte, alguma passagem nas cartas paulinas que evidencie esse encontro entre esses dois Deus? E a resposta é não. Não há fontes para atestar esse encontro. Diga-se passagem, esse encontro não pode ter ocorrido porque tudo que Paulo registrou em suas 7 cartas autênticas não é próprio de alguém que conheceu Jesus, mas, como ele mesmo grafa em diferentes momentos, é algo que ele ouviu de
testemunhas oculares de Jesus e de seguidores de Jesus nesse movimento de Jesus, sem Jesus, que fizeram a passagem do Jesus de língua aramaica para o Jesus de língua grega, que já deram os primeiros passos para apresentar Jesus como esse Cristo, como esse Filho de Deus ou o próprio Deus. Logo, as cartas paulinas são um exercício interessantíssimo para nós acompanharmos essa passagem, esse processo de evolução, onde o movimento de Jesus é um movimento regional, de áreas rurais e de língua aramaica. E que quando ele chega em espaços urbanos, ele passa por uma tradução cultural. Ou seja, ele entra para o ambiente grego. E por meio de quem? Por meio dos discípulos de Jesus? As testemunhas oculares de Jesus de Nazaré? Não, por meio daqueles judeus citadinos em Jerusalém que sabiam o aramaico e são falantes de língua grega e traduzem essas ideias, criam ideias de Jesus dentro do idioma grego. Paulo é um terceiro estágio desses seguidores de Jesus, porque tudo que Paulo fala sobre Jesus, ou ele aprendeu ouvindo, ou é fruto das experiências estáticas, místicas, que ele o tempo todo alega ter tido. Então, Paulo era um judeu místico e que acreditava ter visões com esse Jesus. É esse o Jesus que ele conheceu. O Jesus, então, da fé, o Jesus Cristo, não o Jesus de Nazaré. Somado a isso, algo que anula o fato de Paulo ter tido esse encontro com Jesus de Nazaré é porque nós temos um perfil de Paulo apresentado em suas cartas que o insere, o localiza dentro da diáspora. Paulo era um judeu de cidades gregas sobre a ocupação romana. E isso fica muito explícito pelo vocabulário. Paulo é um homem letrado. Fica claro pelas referências culturais, pelas citações que ele faz. Somado a isso, o seu conhecimento da Septuaginta também o localiza nesse ambiente de um judeu que é fruto de uma comunidade de diáspora, onde a demanda pela produção da Septuaginta foi para que justamente esses judeus que viviam nessas áreas helenizadas não perdessem referências, não deixassem de ler, de manusear o texto, a Torá, porque já não sabiam mais o hebraico. Então, são elementos aí que nós precisamos estar atentos. Em um vídeo anterior, eu falei bastante sobre a demanda de conhecermos dados arqueológicos sobre essas comunidades judaicas de diáspora, como esses judeus de diáspora viviam. E, em alguns momentos, eu mostrei a relevância de compararmos, por exemplo, Fílon de Alexandria com Paulo. Mas a comparação não é pelo filtro econômico, mas por ambos serem judeus citadinos ou de áreas urbanas em território de diáspora e que ambos enfrentam tensões de serem reconhecidos como judeus legítimos. O que eu quero dizer com isso, como judeus legítimos? Porque o universo paulino é similar ao de Fílon quando eu digo que eles são outsiders. Ou seja, para judeus com o perfil de Jesus, que são judeus mais conservadores, que são avessos a esse avanço da helenização e da romanização, ou seja,
do padrão cultural greco-romano, Fílon e Paulo, ao serem judeus helenizados, seriam, nesse aspecto, menos judeus. Muito embora, para Paulo e Fílon, eles fossem judeus legítimos. Isso também ajuda a explicar, e por isso essa comparação entre Fílon e Paulo, o esforço que Paulo faz de constantemente se apresentar como um legítimo judeu, como um membro das 12 tribos de Israel. Metodologicamente, isso tem um nome, é uma leitura a contrapelo. Ou seja, Paulo só está ali o tempo todo se afirmando como um legítimo judeu, porque tem gente dizendo que ele não é um legítimo judeu. Esses indícios, então, nos ajudam a perceber que não dá para se falar em Paulo circulando em áreas rurais da Palestina. E também não temos documentação para atestar que Paulo foi a Jerusalém e nesse momento, por exemplo, ele teria conhecido Jesus, porque Paulo em nenhum momento comenta que foi a Jerusalém antes dele se encontrar com os colunas, ou seja, Pedro, João e Tiago. E quando nós olhamos documentações como o próprio Fílon, que eu recomendo vocês assistirem esse vídeo, o link deve estar aparecendo por aqui, em que Fílon é um bom contraponto para observarmos que não havia prática ou costume desses judeus de diáspora de irem a Jerusalém. Até porque é uma viagem extremamente cara. E para isso, então, teríamos que assumir que Paulo tinha condições financeiras para ir a Jerusalém, fazer essa viagem. Só que, em nenhum momento, nós temos informações sobre a condição financeira de Paulo. Tudo o que ajuda a arrastar Paulo para Jerusalém é o autor de Atos dos Apóstolos, um texto do século II. Que não produziu uma biografia histórica de Paulo, mas produziu um perfil heróico de Paulo, próprio de narrativas como Ilíada, Odisseia. Assim sendo, nós não temos condições de ler Paulo encontrando Jesus em Jerusalém, por exemplo. Tudo que nós temos disponível sobre judeus helenizados de diáspora, somado com as cartas autênticas de Paulo, nos apontam o contrário. Nos apontam que o Jesus que Paulo conheceu é dessas experiências místicas, estáticas, que ele alegou constantemente em suas cartas. Mas o Jesus homem de carne e osso, esse Paulo jamais conheceu. O pouco que Paulo teve de informações sobre esse homem de carne e osso de Nazaré foi já filtrado por essas testemunhas oculares e por esses judeus que fizeram a transição do aramaico para o grego. Somado a isso, a passagem, então, de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, não dá brecha para esse encontro, mas é uma chamada de Paulo para a conduta, a postura de um membro da comunidade de Corinto, no caso, após se tornar um batizado, um adepto desse cristianismo do tipo paulino. Enfim, pessoal, era isso. Não esqueçam de deixar um like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. E se você já acompanha o meu canal aqui mais tempo, que tal se tornar membro do canal? São 3 categorias, só escolher a sua. Você também pode ajudar com um Valeu Demais, um Pix. Até a próxima!